vai entrar agora num outro painel, dando sequência a esse universo que a gente está trazendo, tão necessário para a gente colocar na pauta, que é para a gente falar sobre beleza a partir do prisma do amor. Porque muitas vezes, e eu já vou trazer aqui nossa querida Leone para o nosso palco, e aguardando aqui Suelen também, a gente fala tanto sobre beleza, tanto sobre força, tanto sobre aspectos de resistência, e a gente anula e romantiza excessivamente o contexto do amor a ponto de fazer lá com que ele seja muitas vezes uma ferramenta, uma muleta, e não uma estratégia de sobrevivência, né? E isso é muito importante a gente pautar. Então, já vou trazer aqui para o palco nossa querida Leone. Tudo bem com você? Olá, tudo bem? Que maravilha. Prazer imenso em ter você aqui com a gente, viu, Leone? Ai, prazer, eu também estou muito feliz, né, de conseguir participar, de estar aqui com esses profissionais. Infelizmente, eu não consegui acompanhar de todo, né, que estava em outro evento, mas consegui assistir um pouquinho, né, o início com as meninas, né, que tiveram pela manhã. Depois quero retornar, né, e assistir ele na íntegra, né, esse evento na íntegra. Ah, e vai sair. Muito em breve a gente disponibiliza tudo. Que é a ideia, de fato, difundir todos esses saberes incríveis que a gente teve aqui. E, Leone, para a gente começar, conta pra gente quem que é você na fila do pão? Quem que é Leone por Leone? Meu Deus, quem que eu sou na fila do pão? Eu acho que eu acho que eu sou aquela pessoa que às vezes ela tá na fila do pão, e muitas vezes é aquela pessoa que acorda cedo, às 5 da manhã, e tá lá fazendo o pão pro outro. E ao mesmo tempo é essa pessoa que também. Eu acho que é muito aquela lógica de colher e plantar, e que a gente está sempre colhendo e está sempre plantando. Então, o pão, para mim, ele é uma lógica circular, né? Quando eu penso em nego bispo, começo, meio, começo. Então, eu não estou na fila do pão, eu estou num círculo do pão. Então, tem momentos que o pão está comigo e tem momentos que eu estou partilhando o pão com outra pessoa, né? Então, nesse momento, eu formei ano passado, né? E agora eu estou aqui, vim de Santa Catarina, estou aqui na Bahia fazendo residência multiprofissional. E naquele momento da fila do pão, eu tive muitas pessoas comigo, me apoiando, me jogando para frente. E agora, nesse momento, eu estou atuando com saúde da família e eu estou distribuindo um pouco desse pão também, né? Que eu recebi naquele momento, quando eu tive apoio para me formar, né? Essas pessoas, pai, mãe, chefe, enfim, a gente nunca chega sozinho. E toda essa ancestralidade, até me arrepiei, né? Que vem com a gente, né? Esse invisível que vem conosco, nos empurrando para frente. Então, é essa pessoa que eu estou na fila do pão, conquistando as minhas coisas, partilhando as minhas coisas, recebendo muita coisa também. Então, eu tô nesse pão espiralar, vamos colocar assim. Ai, que maravilha. E nossa querida Suelen também já entrou aqui no fogo. Tudo bem, Suelen? Boa tarde, tudo bem? Estão me vendo, me ouvindo? Tudo certinho. Tá tudo ótimo. Gente, tem uma obra acontecendo aqui. Mas fica tranquila, não dá pra Não ouvir. tá, Tá super de boa. tá dando para escutar? Boa tarde, Leone, Tá tudo super bem? de boa. Oi, boa tarde. Tá bom o áudio, tá ótimo. Então vamos lá. Quem sabe faz ao vivo, né? E só vamos. E Suelen, aproveitando que você já entrou, conta pra gente quem que é Suelen. Vamos lá. Primeiramente, eu quero agradecer o convite, né? Por estar aqui, por falar. E eu acho que tem um papel especial para mim, porque é a primeira vez que eu falo sobre saúde mental para a população negra, né? Que é a minha Hum, população, mas que é a primeira vez que eu tenho a oportunidade de trazer um pouco de quem sou eu, né? Da minha trajetória profissional. Então, vou começar, né, sem mais delongas, me apresentar. Meu nome é Suelen Cavalcante, eu sou psicóloga clínica há 13 anos, sou especialista em ansiedade e hoje eu sou fundadora da Brilhantemente Psi, que é a primeira clínica online focada em mulheres ansiosas, né? Então, essa demanda, ela veio acontecendo ao longo da jornada. Hoje nós sabemos, né, o quanto nós sofremos com a questão da ansiedade e dentro da minha clínica eu tenho várias pacientes, né? A minha clínica é racializada, né? Então a gente, tanto eu quanto as psis que trabalham aqui com a gente
a gente faz questão, né, de trazer isso para dentro do consultório, e principalmente porque a gente precisa tentar entender o tamanho do impacto, né, que a questão do racismo traz para a vida da mulher como um todo, né? Então, o meu objetivo é falar sobre saúde mental, sobre ansiedade de uma maneira descomplicada, né? Eu costumo brincar que o meu objetivo é não falar psicologuês, né? O meu objetivo é levar qualidade de vida e ensinar as pessoas a viverem menos ansiosas e não normalizarem o que é ruim. Então, primeiramente, é uma honra enorme estar com você, Raoni, estar com você, Leone, e vamos juntas. Maravilha, maravilha. E, gente, para começar, porque são dois temas muito importantes da gente tratar, né? Amor e ansiedade, né? E como o amor também impacta para um amor saudável, nutritivo, impacta também para a gente ter um pouquinho menos de ansiedade num mundo tão caótico. Para vocês acham que a gente pode tratar o amor como estratégia de existência e não só de resistência quando a gente fala de corpos negros, os corpos indígenas num ambiente totalmente avesso à nossa existência? Pode começar, Leone. Eu penso que quando a gente começou a discutir o amor, assim, pensando nesses últimos 10 anos, né, ele veio muito nessa lógica de ser resistência mesmo, né? Só que esse pensamento ele está se modificando, né, ao longo desses últimos anos, sobre viver o amor de uma forma que ele seja mais lúcido e um amor mais internalizado e que não tenha relação só com o outro, né, com combater o racismo, porque a gente, bom, o psicólogo sempre fala, né, a construção da subjetividade negra, né, ele é perpassado pelo racismo e é perpassado, querendo ou não, pela dor. E quando a gente pensa em pessoas mais velhas, isso é mais real. Mas quando a gente pensa nessa positivação da identidade negra para crianças, né? Para crianças, pensando já a Lei 11.645, que tem essa intersetorialidade, né? Então não é só o amor, é essa positivação dessa imagem vindo da educação, como base, educação é sempre base, então essa positivação começou na educação, com a criação de ídolos, né, para crianças negras, então essa distribuição dessa forma positiva, como de Zumbi, Dandara, então acho que inicialmente ele inicia pela educação e pela estética, acho que esse é o início, e aí a gente para pensar, mas só estética, só educação, não, porque isso vai se internalizando de uma forma que ao invés de ser externo, ele começa a se transformar como interno, né? Então ele tem uma raiz que a partir desse momento que esses adultos, né, que somos nós, que alguns que já têm filhos, se entende enquanto pessoa negra, se entende enquanto pessoa negra que muitas vezes não recebeu amor porque os pais não foram ensinados o que é o amor e a demonstrar carinho, e que começa a se haver com toda essa carga, né? E essa e com a colonização, enfim, com tudo que isso traz para a população negra no Brasil, a gente começa a se haver com isso, e se olhar e se modificar, a gente leva isso para as crianças. Então, esse amor, ele não está mais nesse âmbito de resistência, mas de amor, de fato, de já criar uma criança preta com uma positivação da imagem, demonstrando carinho, demonstrando o amor que não teve, e levando também esse amor para os mais velhos, porque a gente escuta muito na clínica, a gente escuta de pessoas próximas mesmo. Eu só escutei "eu te amo" de meu pai e de minha mãe porque eu falei primeiro. E às vezes é um "eu te amo" truncado, né, que não sai muito bem, que a pessoa às vezes demonstra amor, tipo, dando casa e comida. É isso, a pessoa sabe que eu... Mas não, agora ela tem essa liberdade de conseguir demonstrar o que sente. É uma troca, né? O que eu trouxe no começo é um círculo de partilha de pão. Então, às vezes, o pão tá lá, o pão tá cá, eu consigo observar muito isso, que é o que está acontecendo, assim, com os pais, com os avós, com os filhos. Tá havendo essa reconciliação, né? Entre todos nós. Claro que a gente sabe que família é complicado, enfim, tem várias questões, mas acho que em relação a esse tema, tá tendo uma discussão
que é saudável e que está beneficiando, assim, de uma forma, enfim, está beneficiando a todos, né? Enfim, acho que é isso. Gente, eu falei a lei, só que, assim, posso ter me confundido, que são muitos números, que era outra, depois trocou, né? Fique em paz. A mensagem maravilhosa, né? E o que eu penso, né, com relação a essa questão de como a gente enxerga, principalmente na questão de saúde mental, né, falando da estrutura psicológica e social que a gente vivencia, é interessante porque dentro da clínica, o que a gente percebe muito, né, de frente dessa paciente que vem fragilizada, ela já vem ali com uma ideia de que ela tem que se enquadrar para ela ser amada, né? E aí eu acho que a gente bate muito de frente com a questão da estruturação da autoestima, que as pessoas acham que a autoestima é só o físico, né? É só um cabelo, é só o nariz, é o que a gente vê, a nossa autoimagem, né? E necessariamente dentro do que a gente trabalha, né, como psicólogas clínicas, e eu falando sobre o quando isso gera ansiedade nessa mulher, porque eu vejo que ela fica tentando entrar num padrão e aí ela não consegue construir essa relação de afeto, ela não consegue se reconhecer enquanto mulher, ela tenta se enquadrar, né? E aí a gente vai pensando sobre várias questões, cabelo, corpo, né? Toda essa questão da autoimagem mesmo, e ao longo, né? Eu acho que essa que é a beleza do nosso trabalho, e eu acho que falo sobre isso e falo de uma maneira muito emotiva, muito tocada. Eu vejo quanto um trauma, né, não define uma vida, porque nós mulheres pretas, né, e a população preta como um todo, ela não é ensinada a se amar, né? Ela não é ensinada nem a se respeitar, tentando tirar só essa visão, né, de também de uma relação diferente com esse eu, né, de eu posso me amar do jeito que eu sou, eu posso demonstrar esse afeto, esse amor ao outro também de uma maneira mais saudável, sem entrar em um colapso, né? Então eu vejo muitas pessoas passando por traumas, né? Principalmente falando pela questão estética, né? E ao longo do trabalho, né, clínico, e realmente de enfrentamento, de como essa pessoa vai se portar mediante ao mundo, a gente consegue ver a transformação, né, que o estado de saúde mental traz na vida dessa mulher e desse homem negro, né? Então, para mim, eu acho que o afeto e o amor são um dos principais pilares. Também existem outros, né? Eu acho que na nossa visão, pensando em comportamento humano, mas eu acho que o amor, e principalmente ensinar a amar, né? Nós somos seres ensináveis. E aí a gente precisa tentar entender que isso não é só uma responsabilidade individual, é uma responsabilidade coletiva também, né? Incrível, gente. E é tão legal falar sobre a perspectiva do amor, porque a gente fala muito pouco sobre, né? E é uma coisa muito louca, a gente fala tanto sobre o campo a nossa ação enquanto uma ação política, a nossa ação enquanto uma ação de resistência, que a gente fala muito pouco sobre a nossa ação enquanto um ato de amor, né? E Sim. aí eu queria pegar um ponto, juntando um pouquinho de Sueli e um pouquinho de Leone, é, uma essência ansiosa, ela é capaz de se manifestar de forma plena? E aí, fazendo um outro combo aqui, dando uma outra puxada, qual que é o papel do auto-amor para uma percepção profunda sobre a gente e sobre a possibilidade da gente viver uma vida menos ansiosa, menos atravessada? Não sei se foi clara a pergunta, gente, é que eu me empolguei. Eu não consegui entender o contexto. Você pode repetir? Claro, o contexto?
Claro. Eu não consegui entender a pergunta. Ah, tá. A sua internet está dando uma travadinha, Suelen. Eu vou falar aqui Tá travando? e. Não, mas fica tranquila. Se travar de novo, Leone, se você puder ir respondendo, aí eu vou escrevendo para você, tá? A pergunta para você poder ver com calma. Que é exatamente essa relação de uma essência ansiosa consegue se manifestar de forma plena, né? E qual o papel do auto-amor para perceber essa ansiedade? Porque às vezes a gente nem sabe que está ansioso, né? A gente é tão atravessado que a gente só vive, só funciona e esquece de se perceber. Bem, auto-amor e ansiedade, né? Eu digo que a partir do momento que se tem uma consciência racial, porque quando a gente não tem consciência racial, a gente sofre. E a gente não consegue entender de onde é que vem esse sofrimento. Então, sem consciência, as coisas vão somatizando no corpo, os incômodos vão surgindo, a ansiedade vai intensificando, porque a ansiedade é algo natural, né? Eu acho que é importante sempre pontuar. A ansiedade é algo que até inclusive, fez a gente sobreviver até aqui enquanto humanidade, em algum ponto. Entretanto, a ansiedade exacerbada, que é isso que acontece hoje em dia, traz muitos prejuízos sociais, psíquicos, enfim. E falando de pessoas negras, né, pessoas, povos originários, pessoas indígenas, a consciência racial, a partir do momento que o indivíduo ele começa a ter uma consciência racial, ao mesmo tempo que é doloroso, é libertador. Porque tu começa a entender de onde que vem várias coisas que já aconteceram, né? Já me aconteceu em grupo de estudo, de estudar casos de homens negros que quase foram parar em um manicômio, na época que havia manicômio, porque estavam se sentindo perseguidos, olhados, e aí foi cavando, e é o quê? Uma pessoa que veio do morro, uma comunidade negra, desceu para o asfalto, ascendeu socialmente, e ele começou a ser olhado, porque ele estava onde, né? Nesse mundo branco, porque ainda hoje, isso já faz alguns bons anos, né, pelo que ele trouxe, mas é onde ele era olhado, e ele não era olhado com esse amor que ele era olhado na comunidade, com esse carinho, lá, é um menino, é o filho de fulano que está passando, olha ali, conseguiu o primeiro emprego, está indo trabalhar lá embaixo. Não, ele está sendo olhado com esse olhar de desconfiança, e esse homem negro quase foi internado em um relacionamento interracial, que é um outro ponto, né, que eu não vou entrar muito, e de uma pessoa que também não entende aquela realidade, porque eles diziam que ele estava alucinando. E aí, nessa terapia, enfim, nessa busca, entendeu-se que esse sentimento era real, e era por questões raciais. Então, acho que são pontos que a gente pode pensar. A ansiedade, de início, causou isso. Ele não soube identificar. Ele não tinha essa consciência racial, porque até então ele não precisava, porque ele estava numa comunidade que acolhia ele, e que isso não era uma questão. Então, a partir da consciência racial, do autoconhecimento, dos estudos, eu não estou dizendo que só quem estuda tem consciência racial, porque minha mãe fez até a terceira série e ela tinha um letramento racial perfeito, eu não estou dizendo isso. Entretanto, atualmente, com essa questão, né, de ação afirmativa, muitas pessoas estão entrando em estudos raciais, tendo consciência racial, quando entram na universidade, que vão se tornar-se negro, como diz Lélia, né? Então, voltando, né, que a gente vai e volta ao ponto, consciência racial, ela faz essa ruptura, né, com a branquitude, em certo grau, mesmo causando sofrimento, mas a pessoa também começa a entender um pouco as suas dores e o que aconteceu com ela no passado, o que reflete hoje, né? Eu lembrei agora de Alberto Guerreiro Ramos, quando ele trouxe o psicodrama, né, com Abdias do Nascimento, e que esses atores, eles trataram de uma forma criativa, e falar sobre racismo, né? Através da arte. Então, o racismo, ele bitola muitas vezes a pessoa, né? Deixa ela ansiosa, deixa ela menos criativa. Às vezes a pessoa não é tímida, a pessoa, ela só sofreu racismo, ela foi silenciada, ela foi calada. Então, o psicodrama traz um pouco disso, né? Espontaneidade, criatividade, e como a pessoa negra, muitas vezes ela era tudo isso, essa criança, e ela deixou de ser. Enfim. Então, através desse autoconhecimento, através da coletividade, de grupos, de trocas, que essa ansiedade ela vai diminuindo. Essa pessoa,
ela era plena, ela vivia de uma forma plena, ela vivia de uma forma que ela queria, de fato, habitar naquele corpo. Eu acho que, né, é uma resposta é não, porque ela não estava vivendo de forma plena. Então, a ansiedade, ela, de fato, ela poda muitas pessoas negras, e através da consciência racial e autoconhecimento e a coletividade, porque as outras pessoas, quando a gente fala coletividade, não quer dizer que tu tem que andar sempre em bando, mas tu estar em lugares com pessoas que são parecidas contigo, que querem conversar das mesmas coisas que tu, sem te falar que tu tá de mimimi, que tu tá exagerando, que isso, que aquilo. Tu tem um espelho, eu acho que é muito isso, né, pensando no oxunismo, é tu ter um espelho. E esse espelho é o outro, porque esse outro ele tá enxergando o outro, sabe? Isso tudo ajuda nós a vivermos de uma maneira mais plena, de uma maneira que a gente está mais presente, querendo de fato habitar no nosso corpo, olhando esse espelho e vendo beleza no outro, porque a gente também se acha bonito. E isso, claro, tem muita coisa que atravessa, né? Mas isso, sem pensar em, é gordo, é magro, mas essa beleza que a negritude plural traz. Porque nós somos corpos negros, que somos corpos magros, né? Como as meninas trouxeram de manhã, a beleza negra ideal é aquela beleza magra, né? Aquele rosto fino, aquele nariz que não é tão grande, aquela boca que não é tão grande. Aí esse é o ideal de uma mulher negra que tem um cabelo, né? Cacheado, ondulado assim nas costas, um cabelo ou é muito exótico, né? Que é colocado nesse lugar de exótico, como as modelos internacionais, né? Que são muito com tez muito escura, lindas, maravilhosas, mas elas são magras, elas têm um nariz pequeno, elas têm a boca pequena, ou elas têm uma proporção que agrada. Então, a gente olha o outro que é parecido com a gente, e não o outro que a televisão diz que é o negro que é bonito, aquele homem forte, aquele homem, né? Então a gente, a partir do momento que a gente começa a olhar para o outro com amor, a gente também se olha com amor, a olhar para o outro e ver beleza. Só que é um caminho que não é tão fácil, é bonito falar, né? É muito bonito falar. Aí que diz assim, mas como é que eu faço? É isso, gente, tentando se conhecer, buscando. Às vezes tu vai se entender quando tu for numa batalha de hip hop e vai dizer, nossa, é isso que eu sou. Às vezes quando tu for numa roda de samba, que vai ter um senhor lá, bem velhinho, tocando um cavaquinho, que vai dizer, nossa, eu me vejo aqui. Eu me reconheço aqui. E isso sem falar as questões de ancestralidade, religião, porque a gente está num país, né? Acho que é isso, muito. Que era o país mais católico do mundo, hoje é o país mais evangélico do mundo, e que muitas vezes nega a ancestralidade. Mas ancestralidade e religião não tem necessariamente a ver, né? Eu estava aqui lembrando de um. Ai, gente, foi uma live na pandemia, enfim. Eu não lembro, eu sei que tinha um conceito que era corporeidade. E aí ela trazia aquela autora Oyemu, a Invenção das Mulheres, sabe? Que escreveu A Invenção das Mulheres, que é uma filósofa, enfim. E ali se falava um pouco sobre ela e se trazia um pouco disso, que em alguns países, né, de África, assim, tinha a questão cristã, entretanto, a ancestralidade de matriz africana era presente. Isso não se desvinculava, ao contrário daqui no Brasil. Então, eu podia ir lá rezar um Pai Nosso na igreja, só que eu bati a cabeça também. Então, essa característica, né, diferente de Brasil, né, enquanto essa matriz, e de um país que foi também colônia de países, enfim, eu não lembro, acho que era na Nigéria, não lembro, gente, faz muito tempo que eu vi isso e veio agora. Então, essa diferença que a gente não tem aqui, que é entender essa ancestralidade, porque a ancestralidade nossa, ela nos traz muita autoestima. Só que muitas vezes tem essa negação, porque a religião atravessa a gente, né? E a gente é atravessado de todas as formas. Enfim, e muitas vezes a gente carrega esses preconceitos, não está aberto para, o que causa mais algum sofrimento, né, em alguns indivíduos. Então, é uma questão complexa, é uma questão complexa. Eu falei um monte de coisa junta, né, mas enfim, acho que são caminhos, né, que a gente pode ir pensando e tecendo, né, e costurando para não chegar a uma solução, mas para é como um rio, né? Tem vários veios, né? Vários caminhos. Então a gente segue por aqui, por ali, vai se encontrando um pouquinho em cada um deles. Alguns vão fazer mais sentido, outros não. Mas o autoconhecimento, o convívio
em coletividade, estar em lugares de pessoas que são parecidas contigo, acessar. Eu digo que a arte, ela diz muito. Então, acessar artistas, literatura. Eu gosto muito de Rosana Paulino, né? Enfim, artistas plásticos que falam sobre essa questão de ser negro de uma forma bonita e que não parte só da dor. Isso tudo vai te deixar mais pleno, vai te diminuir a ansiedade em relação a essas questões mesmo que tem relação com validação, enfim, de pessoa. E por aí vai. Suelen, fica à vontade. Acho que tá mudo. Meu microfone Tá? Enquanto tu fica à vontade, a hora que você abrir o microfone, eu já passo para você, tá? E, Leone, você trouxe uma coisa tão. Eu acho que voltou. Voltou, voltou, voltou. Então, tá contigo. Eu acho que voltou. Foi, deu Pois para te é, ouvir. a tecnologia testando o nosso emocional. Deixando a gente ansioso. O que a Leone trouxe, né, sobre essa questão do autoconhecimento, né, da questão da ansiedade, e principalmente dessa questão do amor próprio, né, desse auto-amor, de como se reconhecer. Eu escuto muito isso dentro da clínica, mas eu tenho uma experiência pessoal, né? Desde que eu me tornei uma empresa, né, que eu comecei a ter meu próprio consultório, foram vários desafios que eu vivi. E aí chegou num determinado momento que eu não tinha amigas pretas que eram psicólogas ou que tinham também empresas e que sofriam sobre as mesmas dificuldades, né? Então, assim, de como entrar, de como a gente é enxergada, de que a gente precisa estar sempre nesse lugar de se provar. Já estive no lugar das pessoas me perguntarem: você que é a psicóloga, né? Então tem várias questões, né? Inclusive com relação ao próprio racismo. E eu sou muito inquieta, sempre fui muito inquieta. E isso é uma coisa que eu falo muito dentro da minha prática clínica. A gente precisa ser inconformada, né? Porque gente inconformada vai se olhar de um jeito diferente, vai ressignificar algumas questões, algumas dores, né? Vai se portar mediante ao mundo e as adversidades de um jeito diferente. E aí eu falei, não, eu preciso me conectar com a minha galera, com o meu povo, para esse reconhecimento, né? E eu tive a oportunidade, né, no ano passado, nesse último ano, de estar realmente em grupos, né, de pessoas pretas que têm suas próprias empresas, que são empreendedores, né, e me caiu uma ficha, né, eu falei assim, cara, são pessoas que estão passando pelas mesmas adversidades e que a gente troca figurinha e que a gente apoia, né, apoia um ao outro, e quando eu consigo me reconhecer no outro, eu me sinto pertencente, né, então dentro da psicologia, a gente fala que o ser humano ele está em constante busca de amor, de afeto, aprovação. Hoje, com as redes sociais, a gente sabe mais do que nunca o que é isso, né? As meninas de manhã falaram sobre a questão do algoritmo, que antes a gente brigava com algo grande que é micro, mas agora o macro é muito grande, né? E maltrata, inclusive, a gente. Então, isso foram situações que eu vim percebendo pessoalmente, e quando a gente vai esbarrando nisso na prática clínica, eu consigo perceber que se eu construo esse amor próprio, né, esse auto-amor, eu consigo me reconhecer enquanto pessoa, enquanto mulher preta, e consigo trabalhar com a minha saúde mental, que foi o que a Leone falou sobre eu preciso me conhecer. Eu costumo dizer uma coisa para as nossas pacientes aqui dentro da clínica, que a gente precisa saber o que a gente não quer. Porque muitas das vezes a gente passa durante a vida inteira sem saber o que a gente quer, né? Então,
Eu não sei se eu quero casar, se eu quero ter filho, se eu quero abrir uma empresa, se eu quero fechar uma empresa, se eu quero trabalhar com tal coisa. Mas se você sabe o que você não quer, já é um ponto de partida para esse auto-amor, um ponto de partida para a redução desse estado de ansiedade, né? Que a Leonie falou, e eu acho que foi uma contribuição muito importante. A ansiedade, ela não é nossa inimiga, gente, né? E eu acho que isso é uma bandeira muito que eu levo, né? Eu brinco que são as minhas ansiosas de plantão. Eu tento trazer português, né? Justamente para que todos nós possamos saborear do que é se conhecer, do que é se respeitar, do que é se priorizar, né? Porque eu acho que quando a gente fala sobre autoamor, tem esse lugar de se priorizar. E a nossa população, ela foi ensinada a cuidar, doar. A gente está nesse lugar de servir e até no nosso imaginário, né? A mulher tem esse papel, a mulher preta tem esse papel. Às vezes, dentro aqui do consultório, a gente tem mulheres de várias posições sociais e você consegue perceber que às vezes a mulher está lá na posição de direção e ela quer acolher toda a equipe dela e aí a equipe está passando por cima dela. Então, olha o tamanho, né, da importância dessa construção de eu preciso me entender enquanto pessoa, enquanto mulher, né? Porque aqui dentro da clínica a gente recebe o público feminino, mas enquanto pessoa preta, né? E aí eu acho que a partir disso, quando você se reconhece de um jeito mais afetuoso, inclusive, né? Mais amoroso, você consegue estabelecer uma relação melhor com o entorno, né? Então, eu acho que são essas as percepções assim que a gente tem aqui dentro, né, dentro desse trabalho com mulheres, e também essa minha percepção pessoal, né? Então, eu tive que me coçar, eu tive que falar, não, agora eu preciso ver o que está rolando por aí, eu preciso me conectar com a minha com a minha com a minha equipe, não, com a minha trupe, tentar entender, né, o que nós estamos vivenciando, para aí sim eu conseguir olhar e falar, tá, então eu tenho o meu lugar sim, às vezes vai ser muito mais difícil, como a Leone trouxe, né, então na hora do vamos ver o negócio realmente é mais complexo, né, mas que é possível. Eu acho que a grande beleza, né, do que a gente faz, a transformação que a gente traz enquanto mudança de comportamento é ensinar ao outro que existe sim possibilidade da gente ampliar esse campo de visão, não romantizando, né, porque eu acho que essa é uma problemática, mas que é possível, né, que é possível. Ai, que incrível. E tudo fica tão incrível quando a gente não romantiza, né? Porque fica palpável, né? A gente consegue entender como a coisa funciona. Eu queria tocar num ponto com vocês. Desculpa. Como a gente está falando de auto-amor, também dos atravessamentos que os relacionamentos fazem, né? Porque muitas vezes quando a gente fala de um relacionamento afrocentrado, são duas pessoas que estão sangrando, ou uma sangrando um pouco mais, uma sangrando um pouco menos, ou uma que nem sabe que está sangrando, mas tá. Mas tem atravessamentos que fazem com que a gente, por servir, se ama um pouco menos, né? E ainda, Sim, quando a gente romantiza esse processo, parece que a gente está amando e a gente está transcendendo, e não, no final das contas a gente só está se negando, né? sim. Como esse amor que vocês trouxeram, de forma tão brilhante, tão legal, e a formação desse auto-amor dentro de um contexto racializado, ele prepara a gente para se relacionar com o outro que não necessariamente tem letramento para se olhar para si e falar, nossa, eu me amo, ou me amo, ou não me amo, mas eu afeto, né? Eu gero afeto, eu gero impacto. Não sei se foi claro, mas como esse alto amor prepara a gente para lidar com o mundo, lidar com o outro, e sem perder a nossa essência? Eu acredito que um ponto
inicial é que ele fortalece a gente, né? E a gente estando mais fortalecido e certo, né, do que a gente quer, né? Porque como tu disse, né? Não, elas escolhem o que elas não querem, tá? Não quer isso. O que tu quer de fato? E como lidar, né, com essa escolha. Então, a partir do momento que você está mais fortalecido com esse auto-amor, e sabe o que é inegociável, e é o que você está disposto, né, pensando em relação amorosa, a conceder e a ensinar, enfim, e a caminhar com esse homem que muitas vezes, ou essa mulher, né, que muitas vezes não tem esse letramento racial, então, é uma escolha. Acho que quando a gente lembra de Bell Hooks, ela fala, né, o amor é um ato político de libertação, né, e não apenas um sentimento, então, então parte de uma escolha, porque a partir do momento que você já tem um autoconhecimento, você vai escolher, ok, eu estou disposta, eu estou disposto a estar com essa pessoa que não está na mesma página que eu em relação ao letramento racial. Eu estou disposta a fazer essa educação, não deixa de ser uma educação, né? Mas fazer essa educação de, olha, eu penso assim, o que tu acha? Ah, não penso, mas por quê? E aí, ir fazendo essa troca e vendo se de fato você vai sustentar aquilo, porque porque às vezes tu diz, não, eu vou encarar, eu vou mudar ele, eu vou mudar ela, às vezes não muda, porque a pessoa não está também naquele momento de se repensar, né? Enquanto pessoa negra, na sua relação, de se olhar, de olhar para sua família, enfim, é um movimento grande. E muitas vezes o relacionamento também não resiste a isso, porque a pessoa também vai começar a olhar para outra e falar assim, talvez, por que eu quero estar com essa pessoa? Porque ninguém está salvando ninguém ali, às vezes a pessoa que tu tá ali, né, tentando fazer esse movimento dela se entender enquanto pessoa negra, se olhar, né? Quando ela fizer esse movimento, pode ser que ela não queira mais estar nesse relacionamento. Então, é a disposição de querer continuar e de estar fortalecido. Porque a partir do momento que vem as frustrações, vem a quebra de expectativa, enfim, você vai estar um pouco mais lúcido, né? Para conseguir decidir se quer continuar, se quer subir a montanha, né? Lembrando da Consomé no espírito da intimidade, se você quer subir a montanha com aquela pessoa, ou se você quer, igual no Ocidente, chegar lá em cima, já ter subido a montanha bem rápido, apaixonado, casar, e daqui a pouco a montanha desmorona, porque não era aquilo, porque não foi de fato uma construção. Então, acho que esse é um caminho mesmo, esse autoconhecimento, essa disposição, essa interrogação, né? Essa interrogação de que, de fato, eu quero, porque eu quero estar com o outro, né? Necessariamente nem esse outro estando ali, mas porque eu desejo estar com esse outro. É algo meu, né? De uma fantasia, é algo que está baseado, tá no concreto, está na materialidade, ou é um sonho desse desejo de querer estar apaixonado por alguém, independente de quem seja esse alguém. Sim. Então acho que é um pouco esse caminho. E acho que principalmente a gente ser honesto conosco. Primeiramente, ser honesto com o que a gente está sentindo e depois ser honesto com o outro. Porque se você é honesto com você mesmo, ali já vai ser um ponto, não, vou ficar, não, quero seguir. E tentar manter essa honestidade ao longo dessa relação, né? Para que ela não avance mais do que ela deveria. E claro que a gente pode pensar, né, nessa questão de autoestima quando a gente traz dependência emocional, enfim. Mas a partir do momento que tu já está nesse trabalho de autoconhecimento, enfim, essas questões de dependência emocional, outras questões que podem te deixar presa no outro, sem você entender o porquê, elas já estão sendo trabalhadas e existe uma possibilidade um pouco menor disso acontecer. Acho que Suelen travou. Você tá com a gente? Tá. Voltou. Voltou. Tô. Voltou. Tá contigo, tá a Deu palavra. uma Fica à travadinha, vontade. mas voltou. Vocês estão me vendo? Me ouvindo? Tá tudo certinho. Tudo certinho. E fica à vontade, a palavra tá contigo, Estão Sá. me vendo? O que eu acredito que eu possa contribuir, o que eu acredito que eu possa contribuir com relação a isso, eu acho que principalmente esse lugar de se reconhecer, né? Porque
uma das maiores demandas que a gente tem, eu acho que dentro da clínica, nesse contexto racial, esbarra muito nessa questão do amor romântico, né? E principalmente, eu acho que nesse movimento que nós estamos de letramento racial, de se entender enquanto pessoas pretas, de entender a nossa comunidade, a ancestralidade, às vezes eu recebo dentro do consultório durante esses anos um sofrimento muito intenso, né? De mulheres que têm uma relação afrocentrada e que não se sentem escutadas e vice-versa, né? Então, porque aí a gente também vai para o imaginário de que porque a gente vai estar com uma pessoa que vive as mesmas dores que a gente, que ela vai estar ali, que ela vai doar a escuta, né? Eu acho que toda mulher preta já passou por uma situação dessa, né? De ter uma expectativa, né? Da história realmente de não embranquecer a família, né? De acreditar em tudo isso, né? E levar isso muito a ferro e fogo, né? Então, eu acho que quando a gente tem uma frase na psicologia que fala assim, que a partir do momento que você negocia o inegociável, você entra em sofrimento. Então, você precisa entender até quando, como a Leone mesmo contribuiu, quanto que você está disponível para ensinar ao outro, porque é um trabalho, é cansativo, às vezes é exaustivo, e às vezes o outro vai estar aberto, vai querer realmente se munir de informação, não é só, não é não ser racista, é ser anti, né? Então a gente tem muito esse diálogo, mas que ainda assim existem muitos enfrentamentos nisso, né? Eu acho que gera, inclusive, uma angústia muito grande. Então, o que eu acabo vendo, né, e trabalhando aqui dentro dessa prática clínica, é mostrando realmente para essa pessoa que ela precisa entender o que é melhor para ela, porque às vezes ela quer fazer parte de qualquer maneira, né, de um grupo e que a história, né, da palmitagem, ou então que as pessoas precisam, porque tem, né, porque realmente tem, mas que a gente precisa tentar entender o que faz mais sentido individualmente, né? Porque às vezes a gente fica tentando forçar uma barra, né, de tentar ensinar ao outro a se letrar racialmente. O outro não quer, né? E uma coisa que eu acho que o autoconhecimento traz, eu costumo brincar com os meus pacientes. Eu vejo que quando a gente está com a terapia em dia, se a gente puder estar evitando o trabalho, a gente vai estar evitando o trabalho. Então, se eu precisar não me desgastar tanto para tal, e que seja, né? Porque a gente tem essa visão que o relacionamento amoroso ele tem que ser leve, ele vai ser conflituoso, né? Mas ele tem que ser leve, tem algumas ideias, né, de saúde de uma relação, mas a gente precisa entrar exatamente nesse lugar. É negociável para mim ter que ficar explicando, né? Será que essa pessoa que está comigo, ela vai perceber uma situação que eu sofri racismo e ela vai estar ao meu lado, ou ela vai me defender, ou ela vai se calar? Então, eu acho que são várias camadas, né, que a gente vai acessando aí ao longo do caminho, mas que necessariamente esbarra nesse lugar de até onde é este meu limite, né? Até onde eu realmente consigo contribuir para que essa pessoa busque realmente ser não só uma pessoa acolhedora, mas uma pessoa coerente, uma pessoa que não seja preconceituosa, em qualquer. Estamos falando aqui de raça, mas a gente pode ir para milhares de outros campos, né? Então, a gente, como mulher preta, você anda com algo nas costas. E aí, se você está do lado de alguém que não se empenha para entender aquilo, né? Não consegue compreender a magnitude, o como isso é destruidor, porque o racismo destrói, né? Então a gente passa por isso,
alguns num grau menor, outro maior, mas que de certa maneira isso vai gerando uma instabilidade, né, emocional e de vida, porque a pessoa não consegue mais se validar, e quando chega na relação amorosa, eu acho que fica um pouco mais complexo, né, porque a gente quer ser amado, a gente quer ser desejado, né, mas não é qualquer amor, não é qualquer desejo, né, tem que ter um significado, tem que ter um sentido, né? E eu acho que às vezes a gente acaba se perdendo exatamente nesse meio, né? Então, eu vejo, por exemplo, dentro do consultório, algumas pacientes assim que sofrem para querer só ter uma relação afrocentrada. Pacientes que sofrem quando começam a se relacionar com uma pessoa de pele branca. Então, o sofrimento ele é inerente, né? Eu acho que vai acontecer. Mas a gente precisa ter esse lugar da escolha, né? Eu quero permanecer aqui, eu quero vivenciar isso. Isso está me trazendo uma dor que eu preciso realmente ficar e viver nisso. Então, eu acho que são pontos aí que a gente vai trabalhando dentro da prática clínica, que é realmente os conhecer, né? Faz sentido ou não, né? Dá para negociar ou não? Porque se eu negociar, eu vou entrar em sofrimento, né? Eu acho que é isso. Muito incrível. E vocês acreditam, depois de tudo que foi pautado, né, brilhantemente por vocês, que o amor, quando. E aí, quando também existe um letramento sobre esse alto amor, que eu acho que isso é importante sempre pautar, né? Não é romantizar e tem muita camada para a gente consolidar e construir algo que a gente possa amar de fato, né? E falar como, até com escolha consciente, né? E não simplesmente como aquela coisa que a gente vê em novela, né? Ah, aconteceu e eu sou refém desse sentimento e coisas desse tipo. A gente consegue falar de que amor ele pode ser uma estratégia de emancipação e não o amor romântico em relação ao outro, mas também nessa construção com a gente e tendo o outro enquanto um espelho desse amor que a gente sente pela gente e com isso possibilitar com que o trânsito de afetos aconteça de forma saudável. Não sei se está sendo claro, tá? Mas é possível a gente falar que amor é uma boa estratégia de emancipação? Olha, eu acredito que sim. Enquanto estava falando, eu estava lembrando dessa onda, enfim, não sei que nome dá, de, de eu me basto que está acontecendo. Né? Eu sou bonita, eu tenho dinheiro, eu tenho autoestima, eu faço a minha skincare, eu não preciso de ninguém para nada. Isso tanto homens, né, com esse movimento Red Pill aí que tá rolando, quanto mulheres com esses movimentos todos que mulher sempre teve mais, né? Movimentos para falar sobre, enfim, a gente sempre se olhou mais, né? Se discutiu mais. Mas esse movimento essa independência feminina que não é uma independência apenas, é uma independência que eu não preciso de ninguém. E quando eu digo ninguém, que eu ouço me falar, é pessoas que não têm amizades, que não têm vínculo com família. Então é ninguém mesmo, não só em relação ao homem. Então tá muito, eu vejo muita essa epidemia nas redes sociais. Eu sou quase cronicamente online. E eu leio comentários. Eu adoro ler comentários de artigos, gente. E vem muito isso, né? Essa onda do eu me basto, eu sou o suficiente, eu não preciso de ninguém. E aí, quando trouxe essa questão do amor como uma estratégia de emancipação, sim, entretanto, há de se ter um cuidado para não cair nessa armadilha de eu não preciso de ninguém e eu me basto. Porque aí ele vai ser usado, o discurso vai ser esse, entretanto, a gente sabe que ninguém é uma ilha e vive sozinho. E aí sai completamente de tudo que a gente vem falando, que é esse autoconhecimento também, né? E esse olhar vindo, né? Individual, mas vindo principalmente da coletividade, esse amor, né? Esse auto-amor coletivo, mas também individual, porque nunca é uma coisa só, né? Então, essa transformação, muitas vezes ela vem do coletivo, mas ela é feita, a pessoa ela tá sozinha.
Na hora que começa a tirar as cascas, a se olhar, a se rasgar, ela vai estar sozinha. E essa dor é só ela que sente, só ela que vai saber qual é o limite dela, mesmo tendo outras pessoas para compartilhar, mas a dor é tua, e tu vai saber onde parar ou não. Então, essa questão do amor como emancipação, sim, só que o amor ele emancipa quando existe um amor, mas quando existe um compartilhamento também. Então, é o alto amor com um amor que te emancipa e que te permite circular e não ficar preso em si mesmo. Acho que o ponto principal é esse. Prontinho. Ai, meu Deus, deixa eu... Tá contigo. Vocês estão me ouvindo, gente? É que tinha travado, eu acho. Agora voltou. Sim. O que eu penso, né, sobre essa questão da emancipação, né, eu acho que a gente que vira uma faca de dois gumes, né, porque é sim importante, né, nós na psicologia a gente entende que o ser humano ele é autocentrado, né, eu costumo brincar, sou eu e meu umbigo. Não todos, né, mas em sua maioria, né, em sua maioria a gente tá muito voltado, né. Eu vejo um pouco de diferença nisso, por exemplo, nas mulheres. Nós estamos sempre nessa posição devota, de cuidado, né, e isso é uma coisa, por exemplo, que dentro do processo terapêutico as pacientes perguntam assim pra gente: "Então eu tenho que ser egoísta?" Em certa medida, sim. Porém, né? Depende, né? Mas que a gente não é enxergada assim a se colocar como prioridade. Eu acho que sim, é muito potente essa ideia, principalmente para nós mulheres pretas, essa fala de emancipação, de que eu me banco, de que eu sou feliz, de que eu me basto, mas até a página 2, porque quando você está sozinha, né? Então, os bichos que estavam ali escondidos, eles começam a tomar uma proporção, né? Eles vêm realmente para a superfície e a partir do momento que vem para a consciência, a gente precisa fazer alguma coisa. Porém, eu não sei o que vocês acham sobre, né? Mas eu sou uma pessoa, eu sou Ellen, não só como psi, eu sou uma pessoa expansiva, eu sou uma pessoa que eu sempre me relacionei muito, sempre tive muitos amigos, tenho muitos amigos, e eu fico possessa quando eu escuto as pessoas falando da amizade de baixa manutenção, né? De que a gente precisa viver, né, esta ilha e que o outro tem que ir, e que eu de outro e tá tudo bem, essa amizade é mantida. Isso eu consigo perceber que gera um adoecimento, né? Eu acredito que gera realmente. Então, a gente precisa tentar entender qual que é esse meio do caminho para não ficar nem tanto ao céu, nem tanto à terra, né? Então, eu percebo, as pessoas que sofrem com ansiedade, elas estão ali sempre no 8 ou no 80. Ou elas estão querendo dominar o mundo, né? Eu sou perfeita, maravilhosa, ou eu estou ali em posição fetal, esperando a morte. Então, a gente precisa tentar entender um pouquinho disso, né? E, inclusive, vocês falando sobre essa questão, eu lembrei de uma situação que eu passei essa semana com um paciente. Ele teve uma perda significativa na família, está passando por um luto, e desde que ele passou por essa perda, ele tem feito algumas mudanças, né, na vida dele. E, inclusive, né, por conta até do processo terapêutico, ele foi estudar psicologia, né? E aí eu falei para ele, eu tenho um conselho como psi e como alguém que já foi enlutada, né? Eu tive a perda do meu pai também por uma situação de câncer. E aí eu falei para ele, eu falei assim, olha, o maior conselho que eu posso te dar neste momento que você está em sofrimento é não fique sozinho. E não só com a sua família. Tenha pares, tenha amigos, se relacione. Nós somos seres relacionais, né? E aí, na quarta-feira eu falei com ele, ele falou assim, você vai me dar várias estrelinhas. Por quê?
eu tenho conseguido me relacionar com os amigos da faculdade, eu tenho saído com os meus amigos aqui de onde eu moro, né? E eu tenho sentido que, assim, eu vivo o meu sofrimento aqui desse momento de luto, mas eu tô vivendo, né? Eu saí desse buraco. E aí, se eu penso só nesse lugar de emancipação e eu sou o que me basto, uma hora a conta chega, né? Uma hora, e me lembrou exatamente essa vivência que a gente teve essa semana, ele brincando, ele falou assim, não, faz muita diferença, né? E eu falei, eu contei essa experiência pessoal que eu tive quando a gente passou pela perda do meu pai, e eu falei, cara, ter os meus amigos ali ao meu redor foi o que me salvou, né? Foi o que trouxe beleza para, inclusive, ressignificar a morte, a perda, né? Então, eu acredito que sim, a gente precisa encontrar o meiozinho do caminho, né? Para entender que vão ter momentos que você vai ter que se priorizar e vão ter momentos que você vai ter que recuar, né? Eu brinco que às vezes a gente tem que se resumir a nossa insignificância. Porque às vezes a gente quer ser cheio de significados, sentidos, e às vezes você não pode fazer nada, às vezes você simplesmente existir ali naquele contexto já é um grande ato, né? Então, eu acho que esbarra nessas questões, e eu achei interessante porque a gente viveu isso recentemente, óbvio que numa situação difícil, né? Uma situação delicada, mas que a importância do se relacionar, né? Eu acho que estar em contato cura a gente, né? Estar em relação. E isso é o quê? Amor, né? É o amor nu e cru. Eu acho que na sua essência, né? Então, acho que tem a ver com encontrar esse eu não gosto muito da palavra equilíbrio, Uhum. porque quando a gente Entendi. fala sobre equilíbrio, e eu vejo isso por trabalhar com pessoas ansiosas, quando eu falo em equilíbrio, a pessoa acha que tem um meinho do caminho, exato, né? Que vai ser linear. E aí eu falo, não é. Às vezes vai estar um pouco mais para cima, um pouco mais para baixo, né? Igual o batimento cardíaco. Uma hora a gente está lá em cima, outra hora a gente está lá embaixo, e é assim que a vida funciona, só não pode parar, né? A linha só não pode ficar zerada, mas eu acredito que seja baseado na questão dessa emancipação, acho que pensa assim, sim, em liberdade, mas que se relacionar também pode ser uma cura, né? Perfeito, e que lindo. E é gostoso ouvir exatamente essa relação de a vida é uma relação, estamos sempre em relação a algo, né? Então isso é Sim, muito incrível de ter que se entender enquanto sujeito que se ama, que vive, que se cura e que é curado, que cura também, em relação, e não dentro de uma bolha. E, gente, para a gente fechar aqui, eu queria fazer uma última pergunta para a gente fechar com chave de ouro e fechando aqui com muito pesar, porque tá linda essa conversa. Que, por que seus ancestrais se orgulham tanto de vocês? Que porque eu me permito, acho que essa é a palavra. Eu me permito ir, mesmo com receio, mesmo com medo, eu estou conseguindo fazer um trabalho que é pelos meus também, né? Eu entrei na psicologia, né, por questões raciais, né? Vendo por algumas situações que eu queria entender o que é isso, né? Por que isso acontece? Mas principalmente porque eu me permito, mesmo entrando, mesmo fazendo as coisas mais tarde, entre muitas aspas, né? Que algumas pessoas, eu estou conseguindo caminhar e avançar e sem deixar ninguém para trás, assim, pensando em família, em sexualidade. Eu acho que, que esse é um ponto, assim. Espero, enfim, mais adiante que eu possa orgulhar, né, mais pessoas, que eu possa, enfim, fazer um trabalho mais comunitário do que eu estou fazendo, porque eu ainda acho que ainda tem muito para se fazer e eu ainda estou conseguindo fazer muito pouco. Mas é isso. Eu acho que a partir do momento que a gente se permite fazer, mesmo errando e acertando e seguindo em frente, isso já é muita coisa, né? Isso já é muita coisa. A gente conseguir avançar, nem que seja um pouquinho, né? Por ano, por dia, enfim. É isso.
Uhum. Suelen? Eu acredito, né, que eu sou motivo de orgulho por ser inconformada, né, de estar sempre em busca, de tentar ter uma vida melhor, tentar trazer uma vida melhor às pessoas que estão ao meu redor, né? Eu acho que ser instrumento na vida das pessoas, eu acho que de onde eu venho, das dificuldades que eu passei, eu acho que eu orgulho os meus ancestrais justamente porque nós estamos resistindo e mostrando, né, ao mundo ao que nós viemos, né? Então, eu costumo dizer que o meu papel na vida das pessoas é mostrar que elas precisam entender que elas merecem estar bem, realizadas e felizes, né? Então, eu penso, quando eu penso em toda a minha trajetória de vida familiar, né, de todos os que vieram antes de nós, né, eu acredito que eu sou um motivo de orgulho por resistir e estar sempre inconformada. Acho que é isso. Maravilha. Gente, eu queria agradecer imensamente a presença de vocês, foi incrível. E foi a primeira vez que eu faço um painel sobre amor, por exemplo. Então, para mim foi muito aprendizado, fiquei muito feliz. E espero que vocês tenham curtido como a gente curtiu. Foi maravilhoso. Ah, que Ai, maravilha. Agradeço muito a oportunidade, a troca. Obrigada, Leone, por tanto. Raoni também. E contem comigo. ai, eu agradeço vocês também por essa tarde, né? Que foi muito gostosa, assim, a gente conseguiu ter uma troca legal, um alinhamento, porque às vezes a gente está trabalhando com pessoas, às vezes a gente não conhece, é a primeira vez, e fica um pouco meio truncado, mas eu acho que a gente conseguiu passar, né, para quem está assistindo de uma forma fluida sobre o assunto, assim, e eu agradeço também, né, por ter sido convidada e por ter, né, conseguido trabalhar com vocês, assim, nesse momento. Eu que agradeço. Gente, muito obrigado mais uma vez, foi incrível, muito honrado de ter vocês aqui com a gente. E espero que vocês possam curtir esse nosso último painel, que vai ser muito especial, que vai ser lindo, Estaremos. tá bom? Sim. Um abraço, gente, um Um beijo, viu? beijo, E até já. gente. Tchau. Beijo.